Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe o seu trabalho, os seus projetos. A palavra de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema da mensagem de hoje é: fuja do pecado. O que é o pecado? O pecado era uma violação de um preceito, uma desobediência, uma falta ou um erro. No livro de Gênesis, a Bíblia nos revela como Deus criou o mundo e tudo que nele há. Como Deus criou os céus, a terra, e como Deus pegou do pó da terra e criou o homem e soprou na narina do homem o fôlego de vida. E da costela do homem Deus criou a mulher, pois viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. Deus também criou um jardim e nele fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Também colocou no centro do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tomou então o homem que tinha acabado de criar e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e ordenou ao homem dizendo: De toda árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. Um dia, a mulher passeando no jardim teve um encontro inusitado com o inimigo da nossa alma, que começou, por sua vez, a questionar a palavra de Deus, dizendo: É verdade que Deus disse para não comer de nenhuma árvore do jardim? Então a mulher responde ao inimigo: Não foi assim que Deus disse. Deus disse que poderemos comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não devemos comer e nem tocar. Então, o inimigo contradiz a palavra de Deus, dizendo: Não é assim, pois no dia que vocês comerdes dessa árvore, vocês serão como Deus. Então a mulher começa a cobiçar o fruto daquela árvore proibida. E ela toma daquele fruto, come daquele fruto e compartilha com o seu esposo. E ali o homem desobedece a Deus, o homem peca contra Deus. Então os olhos de ambos são abertos e eles começam a se envergonhar um do outro porque estavam nus. Como de costume, ao virar do dia, Deus passeia no jardim e chama pelo homem. E o homem se esconde porque a sua consciência o condenava pelo fato de ele ter desobedecido a Deus. Então vem uma condenação de Deus sobre o homem é expulso do jardim. Vem uma condenação de Deus sobre a mulher também é expulsa do jardim. Daquele momento em diante, o homem e a mulher eles são separados da presença de Deus. Porque o que separa o homem da presença de Deus é o pecado, é a desobediência. Por isso que eu tenho por tema dessa mensagem de hoje: fuja do pecado. O homem ali ele foi destituído da glória de Deus, estava abaixo de uma condenação, e ali, consequentemente, toda a geração do homem estaria abaixo desta condenação. Ali foi quando o pecado entrou no meio da humanidade. Ali foi quando o pecado dominou a humanidade. No livro de Romanos, capítulo 6, o que nós lemos: o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas o amor de Deus é tão grande por nós que Ele dá um dom gratuito. E o nome desse dom gratuito é Jesus. Deus não contradiz a sua palavra.
É o inimigo que constantemente tenta contradizer o que Deus diz. Então, por Deus não contradizer a sua palavra e ter condenado ao homem pelo seu pecado, Deus resolve descer na terra como homem e morrer por nós e levar a condenação que estava sobre o homem, levar sobre si e ali morrer na cruz por toda a humanidade e nos dar livre acesso à glória de Deus. Esse texto que acabamos de ler diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso o tema dessa mensagem é: fuja do pecado, corra do pecado, se afaste do pecado, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Tantas consequências acontecem no mundo devido ao pecado, devido ao afastamento de Deus, devido à sociedade estar cada dia mais longe de Deus. Então, tantas coisas ruins acontecem, porque quanto mais longe o homem está de Deus, mais coisas ruins vão acontecer. Então, mais nos aproximamos de Deus, mais bênçãos vêm na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra. Fuja do pecado, não aceite o pecado. Lute, persevere, pois chegará o dia da vitória, chegará o dia da redenção, chegará o dia da glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Por isso, vamos nos aproximar mais de Deus, vamos nos unir mais com Deus e certamente as coisas irão bem, irão caminhar pelo excelente caminho de Deus. Então fica com essa palavra, segura essa palavra no teu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, no nome de Jesus. Amém.